Pergunta 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Preste atenção, hein? Não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas frequentemente, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Isso aqui é importante, porque os pseudo-sábios, os sistemáticos, o cérebro perispiritual está em tal lugar. Se existisse cérebro perispiritual, ao decapitar o corpo, decapitaria também o perispírito. Veja que imbecilidade, que tolice essa ideia de atribuir órgãos materiais a um fluido, conjunto de fluidos, ok? Conjunto de matéria plástica 100%, que obedece aos estados, impulsos, aos desejos, aos pensamentos do espírito. Então não, na decapitação, aí o espírito então vai aparecer decapitado, ele vai aparecer decapitado no mundo espiritual, se for um espírito inferior. E onde está o cérebro perispiritual dele? Não está em lugar nenhum, porque não existe. Aquele espírito que tem aparência de decapitado, na verdade, o espírito não foi decapitado. O ser pensante continua ali. Ah, mas se a memória está no perispírito, naturalmente estaria no cérebro perispiritual. Já que foi cortado, ele está desmemoriado. Isso faz sentido? Nenhum. Mas as fantasias, os espíritos de terceira ordem que tomam o efeito pela causa, naturalmente criam essas narrativas. Mas a doutrina espírita está aí para nos alertar, nos informar, nos instruir a respeito do verdadeiro fenômeno da vida. Então, o que ele diz ali? Pode acontecer? Pode. Por quê? Decapitação vai ocorrer a morte orgânica. A morte orgânica, ela pode demorar mais ou menos. Demorando mais ou menos, o processo de desencarnação, o início, tempo t igual a zero, do processo de desencarnação vai demorar mais ou menos tempo de acordo com o grau evolutivo do espírito. Muitas vezes o espírito ele é tão evoluído que antes da decapitação ele já está desencarnado, enquanto que outros, muitos meses depois da desencarnação, ele está ainda procurando sua cabeça. E um fenômeno que ocorre aqui que tem muito a ver, até quem quiser pesquisar, né, tem aquela clássica pintura de Saint-Denis, que ele é decapitado e ele no impulso, como a vida orgânica ainda existia, ele no impulso de buscar pegar a própria cabeça, né? Então tem esse quadro aí, vocês estão vendo aí. Então ele no impulso de tentar buscar a cabeça. Claro que vai depender do orgânico, vai depender de várias questões, né? Por exemplo, alguns animais, eles vivem às vezes até quase horas sem a cabeça. Isso também pode acontecer, como répteis, anfíbios, algumas aves, né? Minutos a horas. Vai depender, a gente não vai aqui, isso não é do nosso campo, apenas estamos trazendo como exemplo. Então é possível vários estados, as coisas variam ao infinito, desde que eu entenda quais são as leis envolvidas no fenômeno. Comentário da 162. Trata-se aqui da consciência que o suplício pode ter de si mesmo, como homem, e por imediato dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Olha lá, a morte orgânica, o processo da desencarnação inicia, ok?
Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo.